Amém, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu quero, nesta noite, cumprir o tempo que nós temos, me ensinar a palavra de Deus. Quero que você fique de pé e pegue a sua Bíblia. São 15 versículos, mas eu quero ler com você e depois nós vamos orar. Vá comigo até o Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20. João, Evangelho, capítulo 20. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, nessa noite de domingo. João 1,15. Esse texto que narra a história da ressurreição de Cristo. Eu quero compartilhar rapidamente esse texto nesta noite. João, Evangelho, capítulo 20, do 1 ao 15. A versão que eu costumo usar, eu não sei qual é a sua versão, mas a minha nova versão internacional, a NVI. Diz assim o texto, João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. No caso aqui, possivelmente o próprio João que escreveu esse evangelho. Então Maria disse assim a Pedro e João: olha, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E ele estava dobrado à parte. Ou seja, o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho ali, arrumadinho no canto, separado das faces de linho. Versículo 8. Depois o outro discípulo, ou seja, João, provavelmente, que chegará primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele, ou seja, Jesus: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. 16, para terminar. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Até aqui. Vamos orar, irmãos? Santo Deus e Pai, nós te damos graças na pessoa do Cristo ressurreto Jesus, com as doces consolações do Espírito Santo nesta noite, pela Tua palavra, que nós temos o privilégio, Senhor, a honra, Deus, a alegria de poder abri-la, de poder lê-la, de poder compartilhar. Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito prepare em nós o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos não só ouvir, mas entender, discernir e receber a boa parte da Tua palavra nesta noite para a nossa vida cristã. Oramos assim, ó Pai, eu oro por cada pessoa que está aqui, seja ele membro desta igreja, visitante, amigo que entrou aqui. Dá, Senhor, a esse coração a medida perfeita para ele nesta noite. Oramos assim, ó Deus, com perdão dos nossos pecados e no nome poderoso de Jesus, e que a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Bom, eu quero fazer duas observações aqui antes de nós caminharmos nesse texto. A primeira observação é que esse texto se encontra nos 4 evangelhos. Aqui em João 20, está em Mateus 28, está em Marcos 16, também em Lucas 24. Esse mesmo texto se encontra nos 4 evangelhos, e se você for fazer uma comparação entre os evangelhos, você possivelmente vai achar algumas poucas diferenças. Tipo, um anjo, 2 anjos, dentro do sepulcro, em cima da pedra. Então, mas o importante é que os 4 evangelhos,
Ou seja, os dois discípulos, Mateus e João, e Marcos e Lucas, escrevem e relatam o fato da ressurreição de Cristo. E nós, como cristãos, nós que temos a fé no nome de Cristo, do Cristo ressurreto, não morto, posso ouvir um amém? Amém. Esse é o texto que nos dá base para nós acreditarmos que ele realmente vivo está. E a segunda observação aqui é que esse texto, quando nós o lemos, ele não passa de uma história, de uma narrativa de uma história que aconteceu. É um texto que não é um escrito do apóstolo Paulo, que de alguma forma nos leva a praticar algo. Não é um texto que vai nos dar algum tipo de doutrina. Não é um texto que vai nos repreender em alguma conduta não cristã. Não é um texto que vai nos advertir no caminho que temos a andar ou como nós não devemos andar. É uma história. É uma narrativa, não é um conto, mas é uma narrativa de um fato que nós cremos que realmente aconteceu. Então a primeira pergunta que fazemos é: o que podemos tirar daí para hoje o Espírito Santo falar no nosso coração? Então eu quero caminhar aqui, nós temos aqui alguns personagens principais, que são o anjo ou os anjos. Nós temos Maria. Se você for olhar em outros evangelhos, você vai encontrar uma outra Maria junto. Nós temos Pedro e nós temos João. Mas hoje eu quero com você observar aqui a pessoa de Maria Madalena e a sua prática nessa narrativa, para de alguma forma nós tirarmos aqui o ensinamento para a palavra de Deus nos edificar nesta noite. Então, queridos, eu quero com você olhar um pouco a Maria Madalena, as suas ações, e trabalhar naquilo que eu quero chamar hoje de o valor de uma real busca pela pessoa de Cristo. O valor de uma real busca pela pessoa do Cristo ressurreto. Essa igreja está aqui há 6 anos. Esse santuário ele é aberto quase que diariamente, dando as reuniões de culto. Nós temos reuniões, temos outras coisas acontecendo. E eu tenho me perguntado ao longo dos últimos meses, e eu tenho feito uma autocrítica muito forte em relação à minha vida cristã, ao que realmente nós pretendemos quando nós entramos e saímos de templos religiosos e cristãos. Eu como pastor cristão, você como membro, e todos nós como servo, discípulo de Cristo, o que mais ecoa em nossa mente e coração é que todos nós somos discípulos de Cristo, aqueles que conhecem a Cristo. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez, segunda, e não conhece a Cristo, ou não é discípulo de Cristo. Essa reflexão também é muito importante para você nesta noite. E são 6 anos de uma igreja aqui implantada. E nós entramos aqui, quando aqui é quarta-feira, né? Como Santa Catarina. Quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, reuniões, evangelizamos e fazemos missões e cuidamos de crianças. E nós lá em Santa Catarina fizemos agora em outubro do ano passado, fizemos 25 anos de igreja. Bodas de prata, esse ano fazemos 26 anos de igreja. São 26 anos. É quase a minha idade. Nem tanto assim. Eu não posso mentir, né? É feio. Mas, para os curiosos, sim, eu tenho 40 anos de idade. E tenho muito orgulho disso. Quem está na década de 40, que tem 40 anos de existência, entre 40 e 50, levante a mão aqui. Olha quem não tem vergonha, é isso aí. 40 anos pela graça e misericórdia do Senhor. Mas eu tenho feito uma autocrítica, irmãos. Eu tenho assim, refletido com a minha própria consciência em relação à minha própria vida cristã e discipulado cristão. 6 anos aqui. Culto quarta, domingo de manhã, domingo de noite. Você entra aqui, você canta canções cristãs, você ouve a palavra, você ora, você abençoa, você é abençoado. E nós sempre corremos riscos, dado o tempo que nós praticamos as mesmas coisas. É bem verdade que quem muito sabe ou quem muito pratica algo, ele começa a ganhar uma certa confiança, não é assim? E o risco aumenta de cair de bicicleta, de cair do skate, de queimar uma comida, porque a confiança ela está maior. E quando eu era Maria Madalena aqui, eu quero falar sobre o real valor, ou o real valor dessa busca pelo Cristo ressurreto. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 1 do capítulo 20 de João. A gente vai ficar aí em João de 1 a 5. É um sermão expositivo, vamos sair pouco daí. Mas no versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro,
Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eu quero fazer 4 observações aqui de um valor real de uma busca pelo Cristo ressurreto. A primeira observação que eu faço das 4 é a necessidade do hoje. Eu não sei, mas alguém disse que o amanhã pertence a Deus e o hoje pertence a você. Sabemos que tudo é feito pela vontade de Deus. Se Deus não quiser hoje, não tem hoje. Mas todo amanhã, ao chegar, virou hoje. A primeira observação que eu faço aqui é que bem cedo, nos evangelhos pode haver alguma diferença se o cedo é no final de sábado, madrugada de sábado ou domingo pela manhã, mas bem cedo. Maria é aquela que levanta e diz, hoje, nós ou eu vou ao sepulcro estar com o corpo, e ela foi para estar com Cristo ainda morto. Eu vou lá, quem sabe embalsamá-lo, quem sabe chorar um pouco mais. Ela disse, hoje eu vou lá. E quando eu falo de hoje, no mundo que vivemos, nós temos sempre a tendência de deixar o hoje para o amanhã. Os jovens, eles são jovens e algumas vezes a mãe diz, olha meu filho, você precisa conhecer a Cristo, você precisa ir para a igreja, você precisa conhecer a pessoa de Cristo, você precisa fazer isso. Mãe, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar. Quando eu me formar, quando eu namorar, quando eu noivar, quando eu casar, acontece que a vida passa tão rápido que quando nós formos ver, já estamos velhos ou já até morremos. E não buscamos ou não fizemos aquilo que deveria ser feito, deixando para amanhã. A primeira observação que eu faço aqui é quando falamos principalmente em ir ao Cristo ressurreto, em adorá-lo, em estar com Ele, em se direcionar a Ele, ou em oração, ou em canções, ou leitura bíblica, nós temos que levar e colocar de forma bem relevante o hoje e não o amanhã. Maria é aquela que levanta bem cedo como quem diz, não, hoje eu quero estar com Cristo. Não, hoje eu vou estar com Ele, não amanhã, hoje. Alguém poderia ter dito, Maria, vá amanhã. Olha, estamos aí quase que no encerramento da Páscoa. Os soldados e o embalsamento do corpo do morto acabou de acabar no sábado. Agora domingo é o primeiro dia da semana, vai terça e vai quarta. Ela diz, não, hoje. E ela acorda bem cedo e diz, não, hoje eu vou estar com Cristo. Eu vejo, irmãos, na necessidade de nós colocarmos como muito relevante o hoje. Porque amanhã sempre pode ser tarde demais. Não pode haver, amanhã eu faço, amanhã eu oro, amanhã eu adoro, amanhã eu leio, amanhã eu me prostro, amanhã eu me arrependo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu perdoo. O amanhã está muito longe. Nesse caso, importa aqui é o hoje, é o agora. Como quem diz, hoje eu quero estar com Ele, hoje eu quero me arrepender, hoje eu quero pedir perdão, hoje eu quero adorá-lo, hoje eu quero conhecê-lo, hoje eu quero estar com Ele. Maria diz, hoje, não amanhã, mas hoje. E ela acorda muito cedo e vai estar com Ele. Quem sabe você está aqui hoje, jovem, adolescente, e ainda pensando, olha, quando eu for mais velho, eu vou conhecer um pouco a Cristo. Quando eu for mais velho, eu vou ler mais a Bíblia. Quando eu for mais velho, eu vou servir ao Senhor. Quando eu for mais velho, eu vou ajudar no reino, que é a igreja local, como foi dito aqui momentos antes. Saiba que o amanhã pode não chegar, mas o hoje é muito importante para a sua vida. E Deus não quer, de alguma forma, interagir com você, trazer perdão, salvação, ou tudo aquilo que nós precisamos estar ou colocando diante dele amanhã. Ele tem tudo o que você precisa para o hoje, agora, hoje. Então, hoje é tempo de buscá-lo. Hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de dizer para aquela pessoa, olha, eu te amo, me perdoa, me arrependo. Hoje é dia de dizer, Deus, me perdoa, me arrependo. Sempre hoje. A segunda coisa que eu vejo aqui está no versículo 15. Vá comigo com os seus olhos no versículo 15, João 20, versículo 15. Que diz assim: disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, Maria então disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei.
A segunda observação que eu faço aqui nessas ações de Maria, a segunda observação é que quem busca de fato, busca com seriedade e tem apenas um pensamento. Quem busca de fato, busca de forma séria, relevante e tem um só pensamento focado nesta busca. A história aqui nos versículos que antecedem o 15, diz que Maria se deu com um homem, que é Jesus, ela não sabia quem era, e diz aqui que ela pensou que fosse um jardineiro. Mas aqui na narrativa não tem um bom dia, Senhor, não tem um por favor, o Senhor saberia, não tem o Senhor é jardineiro, o Senhor é fazendeiro, o Senhor é um viajante. Maria não pergunta quem é, ela não tem intenção em saber quem é, ela não faz questão de saber quem ele é, porque ela tem apenas uma intenção. Ela está focada no que ela quer. O que ela quer é encontrar com o corpo de Jesus. E diz que quando ela se aproxima, Jesus aparece para ela, ela está tão focada naquilo que ela quer fazer, ela diz assim: moço, por favor, aonde está o corpo do meu mestre? O Senhor levou, me fale que eu vou agora pegá-lo e vou levá-lo. Maria é tão séria a sua busca, que nada desvia sua atenção e ninguém mais importa para ela. E uma outra observação que eu tenho aqui é a ingenuidade. Maria está tão séria e tão focada no que ela quer, que ela diz assim: me diga, moço, onde o colocaram que eu levarei? A pergunta que eu faço é: temos um corpo de um homem adulto, desfalecido, que não interage, que não te ajuda a ser carregado. Uma mulher sozinha, pastor Adriano, jamais conseguiria carregar aquele corpo. Mas ela não pensou nisso. Está tão focada a quem ela foi buscar, o que ela foi fazer, que ela não quer saber se é jardineiro, se é fazendeiro, quem é. Só fala: olha, me diga onde ele está, que eu vou levá-lo. Maria está tão cheia de amor pela busca por Cristo, e é isso que eu creio, que jamais duvide de quem está amando. Quem está amando faz coisa impossível, pastor. Lembra do seu namoro, quem é casado? As coisas loucas que você fez? Eu morava na Alcântara, minha esposa no Gradim. Quem conhece Gradim, que levante a mão. Aí, ó. Eram 2 ônibus que eu pegava para ir para o Gradim namorar hoje a minha esposa. Loucura. Quantas loucuras nós fazemos quando estamos amando? Quem está amando não mede esforços, não pensa em consequências. Maria está tão focada, de forma tão séria, e com amor tal pela sua ida de estar com Cristo, mesmo que ainda o seu pensamento é com Cristo morto, que ela não mede esforços, ela não pensa que seria impossível ela carregar um corpo. Mas, irmãos, o que me preocupa, o que deve nos preocupar, é que hoje, como aqui, em muitos lugares, muitas igrejas estão abertas, muitos templos religiosos, de muitos segmentos religiosos estão abertos, cristãos e não cristãos, e pessoas estão lá por algum motivo. E nós temos que saber de uma coisa, pelo menos nos lembrar, que a religião sem coração, a religião sem a doação do amor, do desejo, ela pode parecer algo bonito, pode parecer um grande vestido, um grande ornamento e uma linda mulher, mas não serve muito para estar com Cristo. Porque Deus não quer apenas corpos adornados, Deus quer o nosso coração, Deus quer a nossa mente. E Maria está focada, Maria está com toda a seriedade daquilo que vai fazer. Por isso, o que busca, de fato, busca com seriedade e tem apenas um pensamento: eu vou buscá-lo. E faz isso com amor, faz isso com desejo, faz isso com paixão. Porque 6 anos, 25 anos, anos de caminhada cristã, nós podemos cair na rotina de apenas nos pegar fazendo o que fazemos, porque já fazemos há muito tempo. Mas toda vez que nós vamos estar com Cristo, o Cristo ressurreto, através da sua palavra, através de canções, dizimando, ofertando, orando, nós temos que ir até Ele de forma séria, com um só pensamento: eu vou estar com Ele,
e encher o nosso coração de amor por esta companhia, por este momento e por estar com Ele durante esses momentos que vamos passar. Seja na leitura bíblica, seja em oração, seja em uma liturgia de cânticos espirituais. A terceira coisa que eu vejo nesse texto, agora eu quero que você vá comigo até Mateus, capítulo 28. É a mesma narrativa, mas há alguma coisa que nos importa. Mateus 28, do 2 ao 5. Mateus 28, do 2 ao 5. Maria, além de estar focada, além de buscar o corpo do Cristo ainda morto, cheia de seriedade, de amor, ao ponto de não medir esforços. Tem uma outra observação que eu faço aqui, no comportamento de Maria, em Mateus 28, do versículo 2 ao 5, que diz assim: E eis que sobreveio um grande terremoto. João também fala sobre esse terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram mais brancas como a neve. Eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo então disse às mulheres, ou seja, possivelmente não só Maria, mas havia mais uma com ela. O anjo disse: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Irmãos, eu vejo aqui uma outra observação na ação de Maria, e eu digo que quem busca de fato, busca Jesus somente e somente a Ele. Maria, ela não só está o buscando de forma séria e apaixonada, mas Maria vai buscá-lo e vai buscar somente a Jesus, e nada mais aqui interessa. A narrativa diz que em sua caminhada, ou antes de sair de casa, ou ao chegar, não sabemos ao certo, mas diz que um grande terremoto acontece. Que além de um terremoto, que é algo incomum, um anjo aparece, que é algo muito incomum. Diz que é algo tão incomum, a aparência do anjo é tão incomum aos olhos humanos, que os soldados que estavam vigiando o sepulcro caem como mortos, assustados e apavorados. Porém, Maria chega naquele lugar. Maria está tão focada em Cristo, ela sai tão cedo de casa, que eu quero crer que na caminhada muitas coisas aconteceram. Do tipo, o sol da manhã raiando, iluminando as montanhas que rodeiam Jerusalém, as flores que comumente davam o seu cheiro, o seu perfume, as pessoas passando. Maria tem um só pensamento e quer só uma coisa: Jesus e somente Ele e nada mais. Ela está diante de tremores de terra, ela está diante de anjos reluzentes. Interessante é que aqui o anjo, há um diálogo do anjo com Maria, e fala assim: olha Maria, não tema. Eu consigo imaginar Maria, embora não tenha fala aqui, Maria diz assim: mas não estou com medo. Não, porque os soldados caíram apavorados, quase que mortos. Não, mas eu não estou com medo de vocês, não. Eu vim aqui, o negócio é Jesus, eu quero Ele. E hoje, ainda, como cantamos aqui, a pessoa do Cristo ressurreto, aquele que nós queremos que está não morto, mas assentado à destra do Pai, e governa tudo e todos, e somente a Ele deve ser a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, ainda deseja que aqueles que o conhecem busquem a Ele e somente a Ele. Nós podemos correr muito risco na caminhada cristã, de buscar muitas coisas, e nos enganar achando que estamos buscando a Jesus. Mas nós precisamos abrir mão de buscar todas as coisas que poderiam nos satisfazer, até mesmo na caminhada cristã, e dizer: não, é Cristo. Eu quero buscar Ele e somente a Ele. Buscar Jesus e somente a Jesus. Interessante aqui que Maria foi com a intenção de buscar somente a Cristo. E nossa caminhada, apareceu o anjo, terra tremeu,
sepulcro foi aberto. Sabe o que também posso tirar de ensinamento aqui? Quando uma pessoa não está focada em buscar sepulcro aberto, quando uma pessoa não está focada em buscar aparição de anjos, quando uma pessoa não está focada em buscar terremotos espirituais, mas está focada em buscar a Cristo e somente a Ele, no caminho da busca por Ele, o terremoto acontece, o anjo aparece, o sepulcro é encontrado aberto, quando nós buscamos a Cristo e somente a Cristo. Irmãos, eu não consigo abrir esta palavra e não conseguir falar de Jesus e somente de Cristo, porque toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta apenas para a pessoa do Cristo. A palavra está para nos mostrar o Cristo. O Cristo que sim, que abre sepulcros, que envia os seus anjos, que faz terremotos, que cura enfermos, que faz tudo. Mas tudo está nele, como Paulo diz, porque é por Ele, é para Ele, é por meio dEle, que são todas as coisas. Não há nada fora dEle. Não há nada fora dEle, tudo está nele. A salvação, a vida eterna, a cura, o perdão, tudo está nele. Tudo está nele. Maria, ela sai, ela não está muito interessada se o sol está diferente ou não, se há lua, se não há, se há flores, se há pessoas passando, se há viajantes, se está calor, se está frio. Ela tem apenas um foco: eu vou estar com Jesus. Mas Maria, não tema, não estou com medo, Senhor anjo. Eu sei a quem vim buscar, eu sei o que vim fazer aqui, nada vai impedir que eu o encontre. Por favor, me diga onde o Senhor colocou, que eu vou levá-lo. E observe aqui esta fala do anjo, que o anjo, ele percebe o que Maria foi fazer ali. O versículo 5 diz assim, última fala do anjo: eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Nem o anjo tinha dúvida do que Maria foi fazer naquele lugar. Por isso, irmãos, eu digo mais uma vez que quem busca de fato a pessoa de Cristo, busca a Ele e somente a Ele. E quando buscamos a Ele, é Ele que vai nos acrescentar tudo o que nós precisamos. Por isso nós não podemos correr o risco de buscar outras coisas, tentando encontrar a Cristo. Eu separei aqui um pensamento bem curioso, que diz assim um pensamento, dois pensamentos. O primeiro é: se você procurar duas coisas ao mesmo tempo, esteja certo de que não encontrará nenhuma. Isso é uma verdade. Se você sair em busca ou à procura de duas coisas ao mesmo tempo, esteja certo que você não encontrará nenhuma das duas. Por isso hoje muitas pessoas, elas se confundem na caminhada cristã, se vão buscar a pessoa de Cristo ou se vão buscar a religião e os seus benefícios. O que acontece é que não conseguem encontrar Cristo ao mesmo tempo que não se conseguem manter firme em uma religião, principalmente a cristã, que tudo culmina na pessoa do Cristo ressurreto. Há um segundo pensamento interessante, diz assim, olha: não acredite que seja possível andar por duas ruas ao mesmo tempo, porque somente bêbados pensam que podem caminhar ao mesmo tempo dos dois lados da rua. Só um bêbado, ele acha que ele pode caminhar do lado de lá e do lado de cá. Uma pessoa sóbria sabe que ou ando aqui, ou ando aqui. Acontece também nos dias de hoje, muitas pessoas, cristãs e não cristãs, têm sido embebecidas por muitas coisas da religião. E às vezes nós corremos risco de achar que podemos andar por duas ruas. Mas é impossível andar por duas ruas ao mesmo tempo. Nós precisamos decidir qual é a rua que nós vamos andar. E meu conselho para você, se você é ou não cristão, caminhe na rua do Evangelho de Jesus. Caminhe na rua em buscar a pessoa de Cristo e somente a Ele. E você o encontrando, tudo que você precisa, Ele é quem pode lhe acrescentar. Mas não busque as coisas achando que está buscando a Cristo, porque são duas ruas diferentes. Ou nós buscamos as coisas, ou buscamos a pessoa de Cristo. Ou buscamos comunhão, intimidade com Cristo ressurreto, somente a Ele, ou buscamos benefícios e muitas coisas que podemos receber de muitas formas.
Mas o meu conselho para você hoje é que, cristão ou não cristão, caminhe na rua de buscar Cristo e somente a Cristo. E é nesse caminho, como o de Maria, que muitas coisas vão acontecer. É nesse caminho que há salvação, que há perdão, que há anjo, que há milagre, que há cura. Só no caminho onde há a pessoa de Jesus. Maria estava focada em buscar a Cristo e somente a Cristo. E a quarta e última coisa que eu vejo aqui está no versículo 6, também de Mateus 28. Mateus 28, versículo 6. Diz assim: o anjo falou a Maria, olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou Maria, como tinha dito. Venha ver o lugar onde jazia. Maria ou não sabe da informação que Cristo havia dito para os seus discípulos, que ao terceiro dia ressuscitaria, ou ela se esquece ou ignora. E Maria tem ações de uma pessoa até um pouco ignorante, ou de pouco conhecimento. Bom, se Maria sabe que Cristo vai ressurgir, o porquê ela foi tentar encontrá-lo e carregá-lo em um sepulcro onde habita quem está morto? É uma ignorância. E se Maria não se lembra e por isso foi estar no sepulcro, ela se esqueceu que Jesus havia dito. O anjo disse, olha, ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. Eu vejo aqui que Maria, ao contrário dos discípulos que caminhavam com Jesus 3 anos, Maria era uma pessoa que sabia pouco de Jesus. Os discípulos caminharam 3 anos e foram discipulados 3 anos por Jesus. Maria é recente. Maria pouco sabia de Jesus e dos seus ensinamentos. E as suas ações mostram que ela pouco sabia sobre a ressurreição. Ela foi procurar imortalidade no túmulo e foi procurar a divindade em um sepulcro humano. E isso para nós é um grande consolo, porque isso nos ensina também que até pessoas como Maria, que ainda pouco conhecem Jesus, que pouco conhecem ou já ouviram falar da pessoa do Cristo, ou quem sabe nunca leram ou pouco leram a Bíblia, e pouco conhecem do Evangelho, ou quem sabe tem pouca cultura, não tem um grau elevado de escolaridade, não tem faculdade. Isso para nós é importante, porque foi esta mulher que esteve com Cristo ressurreto como primeira pessoa e com os anjos. Isso para nós é importante, é um consolo saber que até aqueles que ainda não conhecem muito de Cristo, quem sabe você está aqui hoje e não conhece muito a pessoa de Cristo, sabe também para você como para Maria, Ele está aqui hoje para estar com você, para cuidar de você, para falar com você, para abraçar você. Cultos e não cultos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, todos têm acesso à pessoa do Cristo ressurreto. Não é necessário fazer uma faculdade, não é necessário ler toda a Bíblia, não é necessário fazer muitas orações, ou muitas vezes uma reunião cristã como essa, para dizer, Jesus, quero conhecer o Senhor. Em um pequeno encontro, um simples encontro com o de Maria, pessoas que nada sabem, Jesus pode se revelar a essas pessoas também. Isso é maravilhoso saber que Jesus apareceu para uma mulher que pouco sabia, mas ela foi buscar, em primeiro lugar, hoje e agora, não deixou para amanhã. Meu irmão, o amanhã está muito longe. O hoje é o que agora importa. Uma certa vez eu li uma frase que fala sobre o presente. Por que o dia de hoje se chama presente? Amanhã é futuro. Ontem foi passado. Hoje é presente. E tem o nome de presente porque realmente é uma dádiva o hoje. É um presente. O dia de hoje para nós realmente é um presente que nós recebemos. Amanhã é futuro. Ontem é passado. Hoje é uma dádiva. Aonde Deus permitiu que nós abríssemos nossos olhos, que botássemos a nossa roupa, que tomássemos nosso banho e viéssemos para a casa dele louvar, adorar o santo nome dele. Isso é uma dádiva. Maria fez isso, eu vou buscar e vou estar com ele hoje. Não amanhã, hoje. É a oportunidade que eu tenho hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã podem ter roubado o corpo dele.
Amanhã alguém pode levar ele para outro lugar, eu tenho que ir lá hoje. A segunda coisa que aprendemos aqui é que Maria tem seriedade e compaixão, amor em sua busca de fato e real pela pessoa do Cristo. Você que já é cristão, que está em Cristo, Deus hoje está falando do seu coração, renove todo dia o seu amor pela palavra, pelo reino, pela pessoa de Cristo. Não se deixe levar pelas práticas de culto, mas seja aquele que todo dia vai buscar a Deus com seriedade, que tem um só pensamento. E a terceira coisa é, busque sempre e somente a pessoa do Cristo. Consiga, meu irmão, resistir às demandas da religião do nosso século, que vai pregar para você muitas coisas, tirar sua atenção da pessoa do Cristo e botar sua atenção em outras coisas. Se você buscar de fato a Jesus, somente a Ele, é nessa busca que Deus vai restaurar a sua casa, o seu casamento, a sua saúde, a sua vida financeira. Deus vai fazer como fez com Maria, vai acontecer terremoto, o anjo vai aparecer. Se nós tivermos a nossa busca focada somente na pessoa de Cristo e dizer, Deus, a minha vida está em tuas mãos. Jesus, eu sou seu discípulo e quero servi-lo. Para você que não é cristão, que está aqui hoje, dizer, olha, eu quero servir a esse Cristo. Como Maria, quero correr em sua direção. E muitas coisas vão acontecer. E como quarta e última coisa, você não precisa saber tudo. Você não precisa nem mesmo saber muita coisa. Precisa apenas sair e dizer, hoje eu vou estar com Ele. Hoje eu vou buscá-lo. E eu quero terminar aqui com algumas perguntas. E é uma prática que eu tenho lá em Santa Catarina. Eu gosto de fazer algumas perguntas e respostas no final da reflexão. Porque nós podemos aqui ter grupos diferentes nesta noite. Cristão de muitos anos, cristão de poucos anos. Cristãos que estão fracos na fé, cristãos que estão duvidosos, temerosos, não cristãos, ex-cristãos, desviados, e um grupo de pessoas pode ter aqui, e eu faço algumas perguntas para nós terminarmos. A pergunta que eu faço com 8 respostas é, vocês são pessoas que buscam de verdade? Não precisa responder. Nós somos, vou me colocar junto com vocês, nós somos pessoas que temos buscado de forma real a Cristo e somente a Ele de verdade. E teremos algumas respostas, por exemplo. Há um grupo de pessoas que diria assim, olha Sandro, eu era esta pessoa, mas agora eu já encontrei Jesus e tenho buscado de verdade. 2 coisas eu digo para você, se você encontrou a Cristo, primeira coisa, regozije-se e celebre o Cristo ressurreto encontrado por você. A segunda coisa é, continue todo dia indo ao encontro dele como se fosse a primeira vez, como Maria fez. Não deixe esfriar a sua busca pela pessoa do Cristo ressurreto e pelo seu doce Espírito. Você é esta pessoa que busca a Cristo de verdade? Alguém diria, Sandro, eu acredito que sou. Eu acredito que sou esta pessoa, mas às vezes eu temo ou tenho dúvidas. O anjo diz assim a Maria que foi buscar ao Senhor, não temas, não tenha medo, faça o que você veio fazer. Não tema o anjo, não tema o terremoto, não tenha dúvida, mas cumpra o que você veio fazer. Quem sabe temos pessoas aqui que de repente sentem-se com medo ou em dúvida em relação à busca por Cristo ou em relação à vida cristã. E há um reformador da igreja cristã chamado Charles Spurgeon, que ele fala que o homem, enquanto não conhecia Cristo, não tinha medo, mas do dia em que começou a conhecer Cristo, o medo tomou conta do seu coração. O homem, enquanto na sua vida de depravação e de pecado, sem conhecer a Cristo, ele não teme. Ele não tem medo de consequência, não teme o mal. Mas agora, quando ele começa a conhecer a Cristo e começa a ensaiar uma entrega do coração da vida para Jesus, começa a vir os temores. Mas os temores não são apenas temores mentais, mas também são temores por iniciativas espirituais do mal. É como se, enquanto o homem não está à procura de Deus, à procura de Jesus,
é como se ele ficasse quieto em stand-by pelas forças do mal, pelo diabo e seus demônios. Mas quando o homem começa a levantar e dizer assim, não, eu quero conhecer Jesus, eu vou em busca do Cristo ressurreto. É como se o reino espiritual do inferno, como se o diabo dissesse, olha, aquele que estava quieto agora está se mexendo em direção à cruz. Por favor, se movam e vão até ele, perturbem-o, confundam-o, afiem suas espadas e lancem as suas flechas para que ele não se prostre diante da cruz do Cristo ressurreto. E quanto mais nós buscamos a Deus em relação a conhecê-lo, vem dúvidas em nosso coração. Se você está aqui hoje, se é a sua segunda reunião nesse lugar, se é a terceira, e você ouviu uma mensagem, 2, 3, está em dúvida, assim como o anjo disse para Maria, Deus está dizendo pelo Espírito Santo, não tema. Vale a pena a sua busca, vá até o final, não desista. Vá até o final. Você é um que busca a Cristo de verdade. Alguém diria assim, olha, eu não tenho condições, Sandro, porque eu me sinto mais pecador dos homens que já existiu. Digo para você que isso não é direito seu. Digo que é uma meia-verdade. O próprio salmista no Salmo 51, versículo 5, não precisa abrir se você não quiser, diz assim, o salmista diz, olha, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Então a primeira coisa é, se você não vai a Cristo porque você se sente mais pecador dos homens que já existiu, uma coisa você tem que saber, todos nós somos pecadores de nascença. Mas eu me sinto, Sandro, mais pecador que já existiu. Eu digo assim, olha, você não tem o direito de se dizer ou se sentir assim. Porque antes de você e de mim, um homem chamado Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, Paulo, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, disse Paulo. Então, se você se sente o pior dos pecadores, saiba que já o antecedeu um cara que é pior do que você. E se esse cara que se dizia ser o pior dos pecadores, foi o cara que foi, fez o que fez, em nome de Jesus, o grande apóstolo Paulo, meu irmão, o que Deus não pode fazer na sua e na minha vida como pecadores? Se você está com coisa assim, olha, Sandro, eu gostaria muito de buscar a Cristo, mas eu sou muito pecador. Saiba que é para você que Jesus morreu. Por isso, não dê mais essa desculpa. Vá ao encontro de Jesus e ele se deixará ser achado por você. Há alguém que diga, eu não sou aquele que busca Jesus de fato, porque eu até seguiria Cristo, mas Cristo nunca me receberia. Cristo, Sandro, nunca receberia uma pessoa como eu. Cristo nunca me abraçaria do jeito que eu sou. Escute uma coisa, você é do jeito que Ele fez você. Escute outra coisa, o Cristo que morreu e ressuscitou, não morreu de braços cruzados, mas morreu de braços abertos, para abraçar a você e a mim do jeito exatamente que nós somos. Mas há quem diga assim, olha, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu fico pensando assim, o prazer de um médico. Tem algum médico aqui hoje? Médico? Não? Mas eu vejo que o médico tem maior prazer em atender um paciente que está a ponto de, com a sua enfermidade, bater as botas e morrer. Não que ele não tenha prazer em ir a um paciente que tem apenas dor de cabeça. Mas eu vejo que há maior prazer em um médico em ir diagnosticar, remediar um paciente que está muito mal. Porque se ele curar a dor de cabeça de um, será a cura de uma dor de cabeça. Agora, se ele ajudar com o seu medicamento a salvar uma vida que iria morrer por aquela enfermidade, será uma outra coisa. Por isso Cristo, Ele tem muito prazer em ir àqueles que estão ou se dizem estar em um caminho de morte, em um caminho ruim. Eu sou uma pessoa muito má, eu não creio que Deus me receberia. Não, é para você que Ele morreu. Ele é um médico dos médicos, e é você que Ele quer medicar, remediar, abraçar e te dar uma nova vida.
Não há desculpa para nós não irmos em busca. Mas você é aquele que busca ou tem buscado a Deus de fato e realmente? Alguém diria: eu não posso crer em Cristo porque os meus pensamentos são assustadores. Há um livro chamado O Peregrino, que é praticamente, ou é conhecido como o segundo livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia. E o livro O Peregrino fala de um homem que está peregrinando, e ele ouve vozes no seu ouvido. E ele pensa que essas vozes são da sua mente, até que ele descobre que essas vozes não são da sua mente, mas são sussurradas por alguém. Escute uma coisa, muitos dos seus pensamentos que você diz assim: olha, Deus nunca me receberia porque eu tenho pensamentos assustadores. Muitos desses pensamentos que você e eu temos, é o diabo que coloca em nossa mente para que nos faça sentirmos amedrontados, distantes e não merecedores da graça do Senhor Cristo ressurreto. Por isso hoje, diga assim: Deus, toca na minha mente. Toca na minha mente todo o pensamento que tem me afastado de uma busca real pelo Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Brigue por isso. É como se você deixasse uma barata na sua sala e você passa por ela, aquilo te incomoda, mas você não a mata. Tem que matar a barata. Nós temos que ir em direção a uma guerra contra os nossos pensamentos. E o Espírito Santo limpa e purifica a minha mente. Mas alguém diria: Sandro, eu não busco de fato a Cristo porque vamos supor que eu não seja um eleito. Vamos supor que eu não seja um escolhido para estar com Ele na glória eterna. A pergunta que eu faço é: por que você pensa isso, meu amigo? Não é melhor você pensar que você é um eleito? Não é melhor você pensar e acreditar em todas as promessas de salvação da Bíblia e dizer: não, eu creio que aquele sangue na cruz foi por mim, que eu sou um escolhido, um eleito do Senhor, e Ele morreu por minha causa e morreu no meu lugar. Porque tem pessoas que elas vão até Cristo e não caminham como deveriam e se perguntam: será que eu sou um escolhido para estar com o Senhor na glória divina? Pense sempre de forma positiva: não, eu creio que eu fui separado para Cristo. Eu creio que Ele deu aquele sangue na cruz por mim. E alguém diria: eu não busco ao Senhor porque eu tenho medo de ir pelo caminho errado, porque uma vez eu já fui cristão, e depois me desviei, e tomei caminhos errados. Eu tenho medo, Sandro, de buscar a Cristo novamente, tomar caminhos errados. Digo para você que o seu, o meu, o nosso caminho e a direção dele não compete a nós. Mas o Deus que nos escolheu, que nos chamou, morreu naquela cruz, é Ele que vai nos permanecer perseverantes até o fim. Então temos que ir até Ele e dizer: Deus, a minha vida está em Tuas mãos. Deus, tudo que sou e que tenho eu coloco na Tua mão e que o Senhor dê a direção. Há um pensamento do reformador Martinho Lutero que ele fala assim: eu correria para Cristo, mesmo que Ele tivesse uma espada desembainhada nas mãos, eu correria em direção a Ele. Meu irmão, mesmo que Jesus estivesse com uma espada na mão, ainda assim valeria a pena você correr em direção a Ele. Do que correr em direção a qualquer outro lugar, ainda assim valeria a pena. Mas esse Cristo não está com uma espada na mão, está de braços abertos. Não como no Corcovado ali, mas de verdade, dizendo: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para nós cristãos e não cristãos, nós temos que ser aqueles que buscam de fato a Cristo e somente a Ele. E por último termina alguém que diga assim: olha, mas se eu crer e for até Cristo e continuar pecando, porque eu me conheço, Sandro. Eu conheço pessoas que foram a Cristo, que se tornaram cristãs e evangélicas e continuaram na mesma vida. Digo para você, sem medo de errar: se você buscar Cristo somente e se encontrar com Cristo que eu confesso, com Cristo ressurreto, você não vai conseguir viver uma vida de pecado. Você vai errar, você vai pecar,
Mas viver uma vida de pecado você não vai conseguir, porque Cristo vai lavar completamente a sua vida. A palavra de Deus diz que aqueles que encontram a Cristo, por mais sujos que sejam, por mais vermelhos que sejam a sua veste de pecado, assim tornarão as suas vestes mais brancas, mais alvas do que a neve. Eu costumo dizer que eu sou pecador, mas não consigo pecar direito, eu não peco com gosto. Não consigo mais pecar com gosto, porque a minha vida foi transformada pela pessoa de Cristo. Quando Cristo ressurreto é encontrado, meu irmão, a nossa vida transformada é para sempre. Por isso a minha tarefa em Deus aqui, na pessoa do Espírito Santo com você nessa noite de aniversário de 6 anos, é para você cristão e não cristão, dizer que é um Cristo que não está morto, mas está vivo e ressurreto. Como foi falado aqui no louvor, que está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que buscam a Ele e somente a Ele. Então, não negociemos a nossa fé com mais nada. Diga, Deus, eu quero buscar apenas a pessoa de Cristo. Espírito Santo, me ajude a não me acostumar com a religião, com a cultura, com o culto. Mas Deus, que a cada manhã, a cada hoje, eu saia em busca do Cristo ressurreto, com amor, com paixão, com seriedade. Eu sei que o Senhor tudo mais vai acrescentar na minha vida, na minha caminhada cristã. E para você que não é cristão, eu digo para você, corra hoje, corra o quanto antes possível, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele morreu naquela cruz para salvar os pecadores. Deus ama você, tem os braços abertos para receber você. Você que não conhece, você conhece pouco, você que está afastado, somente a Ele a honra, a glória, o louvor e o domínio. Buscar ao Senhor de fato e real. E Deus vai acrescentar à sua vida, a esse ministério, a sua família, dias abençoados e maravilhosos para entrar na história por aquele que busca o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.